são os elementos, então, que vão compor toda a organização do sistema. Aqui no caso hoje, nós vamos falar, né, das novas bases da relação Estado e sociedade, porque aqui está a rede, e é muito importante que isso seja compreendido. A assistência social trouxe para ela uma responsabilidade de ofertar serviços exclusivos de responsabilidade do Estado brasileiro, que é o PAEF e o PAEF. Esses são responsabilidade estatal. Mas os demais, eles têm a participação da sociedade civil por meio das suas entidades, né? Que, historicamente, apoiaram e atenderam, e que no SUAS ela continua, mas de uma forma também reorganizada, e eu pretendo trazer algumas informações importantes. À tarde vamos falar da base de financiamento do serviço de convivência, né? E nesta ação importante aqui, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o seu papel importante que ele tem. Bom, a segurança, agora eu vou começar a focar no nosso debate aqui, que é o convívio e a vivência familiar. Eu sempre digo, Denise, que nós inventamos algumas coisas e depois a gente tem que dar conta delas, né? E a convivência familiar e comunitária não é diferente disso. Se nós estruturamos uma política de assistência social com outras perspectivas e organizamos uma política que ela tem nível de proteção, como eu acabei de dizer agora, e o próximo slide fala exatamente disso, né? Aqui, como que eu organizo os níveis de proteção, como que eu materializo por meio da oferta e da entrega à população, né? Qual a diferença entre esses níveis de proteção? É necessário, então, que esse nível de compreensão, de conceito da proteção social seja entendido por nós, e nós colocamos aqui, dentro a proteção social, ela é uma das funções da assistência. Mas talvez seja a função que mais a gente tenha dedicado nos últimos anos. Porque além da função de proteger socialmente, né, sobretudo aqueles desprotegidos, a assistência social também tem a função de fazer a vigilância socioassistencial. E a vigilância socioassistencial na perspectiva de avaliar se todo esse conjunto de intervenção que está sendo feito aqui, nesses dois níveis, está dando resultado, né? A gente já começa a perguntar: qual o resultado efetivo que os CRAS estão dando para as populações? Qual é o nosso resultado após a intervenção e a estruturação dos CREAs? Né? Qual é a resposta efetiva? E aqui, muitas dessas perguntas ainda não têm resposta, como você colocou. Porque ainda não construímos todos os indicadores necessários, né? Agora os municípios começam a estruturar o setor de vigilância, que lá nas bases do SUAS começa a trabalhar com a informação, tratar a informação, e essa informação virar valor agregado para esse conjunto de ofertas da assistência social, né? E a terceira função, que é a defesa social e institucional, onde ela traz o reconhecimento da participação do usuário, não só para ser atendido, mas como um ator importante também na atuação e nas respostas que o SUAS tem, né? E aí, como a gente vai focar um pouco nesta função nessa segurança, né, dentro das funções, então, só para completar o raciocínio. Então, dentro das funções, que são essas três, proteção social, vigilância e defesa institucional, nós começamos a construir a identidade da assistência social por meio da sua oferta de atenção, né? E essa oferta de atenção por benefícios, serviços, programas e projetos. Como a Loas disse, benefícios, transferência de renda, serviços, ação continuada e permanente, programas, qualifica benefícios e serviços
com tempo determinado, e projetos são aquelas ações que articulam todos esses elementos. Assim, então, está organizada a forma de materializar a assistência social, né? E as seguranças são a resposta do que é específico da assistência social nesse conjunto de situações que nós vamos enfrentar, junto às famílias e junto com as famílias também no território. Então, o nível de proteção social organizado de uma forma preventiva e uma forma de intervir nas situações onde já está instalado o direito violado, coloca então para a proteção básica uma necessária compreensão do seu papel. Então, hoje a proteção social básica é constituída de quais serviços? O PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um terceiro serviço que ainda não tem um desenho e um cofinanciamento federal, mas muitos municípios já estão fazendo, que é o apoio nos domicílios às situações de dependências que envolvem idosos e pessoas com deficiência, né? Então, a proteção básica tem 3 serviços. Um programa, que é o As Suas Trabalho, né, como eu disse aqui. Então, esses são as ações que hoje ajudam a dar essa retaguarda preventiva. Então, e o que significa, então, proteger na assistência social por meio da proteção social básica? 3 ações aqui. Ação preventiva, protetiva e proativa, que eu já falei delas aqui hoje nessa manhã com vocês. A prevenção para nós significa chegar antes, impedir que as situações se instalem, né? Atuar de forma que a gente evite a ocorrência de tudo que agrava ou fragiliza as famílias que estão no aspecto da assistência social. A ação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam parar, apoiar, auxiliar, resguardar e defender o acesso das famílias e seus membros a seus direitos, né? E a atuação proativa, que é a materialização, né, desse conjunto de ações e atendimentos que cabe à proteção social básica. Então, ser proativo no âmbito da proteção social básica é tomar iniciativa, é promover ações antecipadas ou imediatas frente à situação de vulnerabilidade ou risco social. Então, são essas 3 dimensões aqui desta ação que vai caracterizar a proteção social básica. E a perspectiva do SUAS é que cada vez mais essa dimensão aqui cresça e permaneça e constitua como a assistência social. O tempo que a gente vai levar para isso, sabe lá Deus quanto tempo a gente vai levar, né? Porque a proteção especial, a tendência e a perspectiva dela na política é a sua redução, né? E quiçá a extinção de algumas ações. Eu falei do trabalho infantil, que é um dos pontos que a gente vai abordar aqui no reordenamento do serviço de convivência. Hoje nós temos, dos 5.570, 1.193 municípios que têm trabalho infantil. Essa é uma realidade de agora. Antes, essa realidade era muito maior, né? Então, estou dando um exemplo do que a gente considera que no âmbito da assistência social tem uma tendência de ir finalizando. Ninguém comemora, nenhum município comemora, ninguém comemora ter que implantar o programa de erradicação do trabalho infantil. Pelo contrário, a gente comemora quando os números caem, quando o programa não se faz necessário, né? Então, a proteção básica, nessa perspectiva aqui, né, é de continuar de ser. Agora, estamos neste momento? Ainda não. Nós estamos no momento de ainda precisar crescer a proteção especial. E é o momento que nós estamos vivendo lá na Secretaria Nacional. Esses 2 últimos anos, nós reordenamos todos os serviços da especial.
e trabalhamos numa lógica de expansão desse serviço. Por quê? Quanto mais a proteção básica atua e desvela situações, mais ela vai necessitar de retaguarda. Então, neste momento, é fundamental que a proteção especial cresça, que os serviços sejam implantados para dar uma resposta, né, para futuramente essa lógica aqui ser revertida. Bom, eu falei aqui, né, da importância da família, do esse eixo norteador do SUAS, né, desse modelo importante de trabalho com famílias que a gente está desenvolvendo. A lógica, né, é olhar para essa família não de uma forma preconceituosa, é reconhecer todos os arranjos que as famílias hoje têm na dinâmica do território, né, e trabalhar de uma forma que a família seja compreendida nos seus arranjos e nas suas possibilidades, né? Para quem já leu as nossas orientações ou já leu alguns documentos específicos, vocês viram lá que nós não fizemos nenhuma opção por nenhum conceito teórico sobre vulnerabilidade social, né? O que a gente trouxe dos conceitos e as orientações da proteção básica em relação à vulnerabilidade social, ela está dialogando com uma lógica de compreender que as famílias têm capacidades, as famílias têm condições de superar as situações que eventualmente elas estão inseridas. Então, o conceito de vulnerabilidade social na proteção social, ela traz essa dimensão, né? É trabalhar com a família, junto com ela, para que ela tenha condição de superar essas dificuldades. E nós estamos trabalhando muito para acabar com a ideia de família desestruturada, de família falida, de família desarranjadas. Esses são conceitos que não traduzem, né, a dimensão do que nós enfrentamos nos territórios. O que nós temos são famílias que têm fragilidades, né, têm fragilidades no seu relacional, têm dificuldade, têm fragilidades na sua sobrevivência, mas que são famílias que também têm possibilidades de superação. E esta é a lógica fundamental que orienta o trabalho, sobretudo do RAIF, né? Bom, aí vamos pensar um pouco, como eu disse aqui ainda há pouco, nós trouxemos essa segurança, né, do convívio para a assistência social. Então, como que ele vai se materializar? Né? Como que ele vai dar toda essa estruturação? O SUAS, enquanto modo de operar uma política, ele se assenta em algumas seguranças. Aqui a gente destacou 3, que são as que mais dialogam e articulam com o conjunto de serviços e programas que estão implementados hoje. A segurança de sobrevivência refere-se àquela garantia de uma renda monetária mínima que assegure a sobrevivência de populações que encontrem limitações de rendimento ou de autonomia. Né? Então, nós vamos encontrar famílias que, por algum motivo na sua história de vida, ela tem dificuldade de garantir o seu próprio sustento. Né? Muitas vezes o sustento individual como o sustento da própria família. Então, o que dialoga com a segurança da sobrevivência de uma forma direta a esta concepção aqui, são os benefícios que são estruturados. Do ponto de vista federal, nós temos 2 grandes benefícios, que é o programa Bolsa Família, que é o repasse por meio das condições que o programa define, e o benefício constitucional, que é o BPC, o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos. Nós temos várias situações que benefícios foram criados também e cofinanciados pelas estruturas estaduais. É mais raro, é menor, mas em algumas situações do Brasil existe. E temos, além desses,
o benefício eventual, que não tem cofinanciamento do governo federal, porque o benefício eventual ele é considerado um benefício para as especificidades regionais e locais, e o cofinanciamento dele é de responsabilidade municipal. E nós temos algumas realidades também que os estados, eles também cofinanciam ou então criam os seus próprios benefícios eventuais de acordo com a sua realidade, né? Dá o exemplo do estado do Pará, que acabou de criar um benefício eventual para a situação das pessoas que sofrem escalpelamento, ou seja, aqueles acidentes de barco, que normalmente o pessoal perde todo o couro cabeludo e aí gera todo um processo. Então, para enfrentar essa situação específica, o estado do Pará criou esse benefício eventual, né? Aqui em Minas Gerais, até onde eu trabalhava no município, Denise, tinha um benefício eventual para trigêmeos. Não sei se permanece, mas era uma característica de Minas Gerais com esse cofinanciamento. Enfim, de acordo com cada realidade, nós vamos identificar alguma caracterização de benefício eventual. A segurança de acolhida, ela diz respeito à garantia de provisões básicas, em especial aquelas que se referem ao direito à alimentação, vestuário e abrigo. Então vejam vocês, a definição de uma segurança, ela não quer dizer que ela está vinculada ou presa a só um serviço ou a um só benefício, né? Então, ela exige um certo diálogo, porque mesmo que a transferência de renda chegue aqui, para essa situação emergencial de sobrevivência, a gente vai ter que pensar essa dinâmica dessas pessoas dentro do sistema, né? Então, a acolhida, ela diz respeito não só à entrega material, mas como também ela prevê ações também de retaguarda, né, de abrigo ou outras situações que sejam um amparo mais estruturado. E a segurança de vivência familiar ou de convívio, né, que é essa que o serviço de convivência mais vai dialogar como uma responsabilidade específica do atendimento. Supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. A dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais e políticas, sobretudo os processos civilizatórios. A dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio. A autonomia dos sujeitos, maior capacidade de compreender a si e agir sobre si mesmo e agir sobre os seus conceitos. Então, a convivência familiar e comunitária, ela vai estar dialogando com a matricialidade da atenção à família que a ciência social se organizou a partir, né, da sua estruturação como política pública responsável. Então, isso aqui significa que a convivência familiar e comunitária significa olhar para a realidade, a dinâmica cultural, sociocultural, econômica dessas famílias e dessas famílias localizadas aonde elas estão, de acordo com a sua realidade, né? Nesse sentido, a segurança de convívio na proteção social significa a capacidade de prevenir vulnerabilidades e riscos sociais por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, se nós temos a nossa lógica centrada no trabalho com a família, e se a lógica preventiva significa dialogar com essas famílias, estar junto, tentar chegar antes de qualquer situação que traga uma violação de direitos, é fundamental que esse relacional seja compreendido, seja trabalhado
e seja um aspecto de intervenção, né? Por que o CRAS tem definido o PAIF, né, que funciona nos CRAS, equipamentos? Eu sempre gosto de fazer essa referência, porque muitas vezes a gente traduz o equipamento como serviço, né? Então, por que nós definimos que a equipe de referência da proteção básica é assistente social e psicólogo? Porque são dois profissionais que, na sua formação acadêmica, têm uma base para entrar nessa dinâmica familiar com conhecimentos específicos e dar a retaguarda necessária às situações que elas forem enfrentar, né? O assistente social é o profissional que, na sua formação, ele tem o relacional e a lógica das relações sociais como a base da sua intervenção. Nenhum outro profissional tem, né? A formação do assistente social é específica para o trato das relações, seja elas, aqui no nosso caso, familiar ou comunitário. E o psicólogo é aquele profissional que ele entra na compreensão dessa dinâmica familiar e tem uma formação para segurar todas as questões que possam desencadear a partir dos subjetivos, né? Então, ele tem na sua formação uma compreensão, retaguarda de conhecimentos para interferir numa dinâmica ou numa realidade que ele identificou e segurar a onda daquela família, né? E ter elementos importantes que vai trabalhar nessa dinâmica. Por isso, eles são a referência do serviço PAIF, porque esses profissionais, de uma forma integrada, vão compreender a dinâmica familiar, vão fazer uma intervenção profissional na perspectiva de conhecer, de estabelecer ações para acompanhar essa família e criar com ela vínculos e criar com ela uma retaguarda para que ela possa superar aquela situação ali que ela está identificada, né? A mesma lógica também está colocada para o PAEF, sendo que o PAEF traz o advogado como profissional também da equipe de referência, porque em situações de violação de direitos tem, e aí o diálogo com o sistema de garantia de direitos, com o sistema de justiça é muito forte. Então, a proteção especial traz na sua equipe de referência também um advogado nesse sentido, né? E aí não significa que tem uma proposta de terapêutica para essas famílias, né? Não traz. O próprio Conselho Federal de Psicologia vem produzindo, vem discutindo e dizendo que não é terapia as ações que têm que ser feitas com essas famílias, mas sim um profissional que tenha a leitura social da dinâmica daquela família e consiga dar uma retaguarda para as situações que ele próprio vai desencadear. É óbvio. Todo mundo que vai encarar um problema seu ou da sua família tem que ter uma estrutura, ele tem que ter maturidade, ele tem que ter um aporte. Então esta é a proposta do SUAS, né? Tanto que nós definimos em 2011, pela resolução 27 do Conselho Nacional de Assistência Social, quem são os profissionais do SUAS, né? Fizemos um estudo, na época eu estava lá não como conselheira, mas como colaboradora. Fizemos um estudo de toda a legislação das profissões pelos seus órgãos de classe. Fizemos um estudo das competências do SUAS para poder chegar naquela lista de profissionais. E agora, em abril, nós conseguimos fazer do nível médio, né? Também apontando para dar essa retaguarda, porque como vocês viram lá, profissionalização e intervenção profissionalizada é uma base de fortalecimento de uma política pública, né? Então, os objetivos... Opa, desculpa, bati no lugar errado. Então, os objetivos de convívio na proteção social básica é realizar ações que permitam ao usuário apropriar-se ou pôr em prática uma capacidade de realização pessoal e social, fortalecer vínculos familiares e vínculos sociais mais amplos, né? E tornar mais fortes as relações no âmbito da família,
da vizinhança e das associações coletivas e de representação de interesse dos usuários. Depois, na hora do debate, eu quero que vocês me contem, né, para eu ter um pouco mais de informação aqui da região. Mas nós temos situações onde a presença de determinadas populações, elas causam verdadeiras situações de apartação ou de exclusão social de alguns grupos familiares, né? Então a gente tem muito caso de intervenções com características como quilombos, como ciganos, como assentados, né? Que às vezes a dimensão não é só daquelas famílias, mas daquela família naquele local, naquele território onde ela está identificada, né? Então, a segurança do convívio, e aí nós vamos, se nós estamos no processo de definir o que compete à assistência social, o que é entrega forte da sua intervenção dentro de uma lógica de serviços, então qual é o papel da assistência social na segurança de convívio, né? Se nós temos toda essa construção da política e do sistema. Então, o que vai ser especificidade da assistência social é, como eu disse aqui a vocês, a dimensão relacional, né? Dialogando com a dimensão material. Então, na dimensão relacional, a nossa construção é que apoia-se no direito ao convívio. Ele é assegurado ao longo do ciclo de vida por meio de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Como nós estamos falando de proteção social básica, estamos partindo do pressuposto de que as famílias têm as suas fragilidades, mas elas se compõem enquanto um grupo familiar. E aí foi muito interessante que quando a gente começou a discutir o reordenamento do serviço de convivência, aí as pessoas falavam pra gente assim: mas o serviço de convivência, como é que ele vai ser agora? Se com o programa Mais Educação, da educação. Se a gente tem já os meninos atendidos 8 horas lá na educação, qual que é o objetivo do serviço de convivência? Aí a reflexão é: reforço escolar é competência relacional da assistência social? Não é, né? É da educação. Lidar com as dimensões da relação dessa criança pequena com os adultos da família é nossa competência, independente se ela fica 8, 10 horas numa ação estendida da educação, né? Por isso, o nosso reordenamento do serviço de convivência, a primeira coisa que nós fizemos foi uma agenda com a educação. E que a gente está finalizando agora, à tarde vou contar mais detalhes para vocês, mas vai sair uma orientação conjunta do MDS com o MEC, orientando, porque a gente tem muita criança também que frequenta a aula todo dia e sofre abusos em casa, né? Tem violência doméstica, exploração sexual, uma série de coisas. Então, a relação com a educação é fundamental, mas o ativo próprio da assistência social precisa ser considerado, né? Então, é nessa perspectiva que a gente começa, então, a definir, esse que eu já falei um pouco, dentro da assistência social, quais os elementos que vão trazer a dimensão da convivência familiar e comunitária e que o serviço de convivência tem um aspecto preponderante. Aí eu já disse isso, vou repetir. Não é só o serviço de convivência que vai garantir convivência familiar e comunitária. É o funcionamento de todos os serviços dentro da política de assistência social. Mas o serviço de convivência tem um papel específico, né? Mas também é impensável achar que só porque eu tenho o serviço funcionando bacanésimo, a minha questão está resolvida. Grande parte está resolvida. Mas é preciso compreender, então, esta dinâmica dentro da política de assistência social. Então, vejam bem.
As vulnerabilidades relacionais podem ser de diversas naturezas. Nenhuma novidade, sabemos disso, né? São descritas como vulnerabilidades por reduzirem capacidades humanas e colocar os sujeitos na condição de demandantes de proteção social. Como eu disse, o ciclo de vida, ele chama mais a nossa atenção. Em abril deste ano, fizemos um longo debate no Conselho Nacional e nós incorporamos outras faixas etárias do serviço de convivência. Antes o serviço de convivência, ele ia de 0 a 18 e depois acima de 60 anos. E por que a gente incorporou os adultos no serviço de convivência? Compreendendo e avançando na seguinte lógica. Se eu trabalho com criança pequena de 0 a 6 anos, eu vou estabelecer e fortalecer o vínculo dela com quem? Nessa perspectiva nossa aqui, é com o adulto da família, né? Então, o adulto dessa família, trabalhando com essa criança pequena, sob orientação de uma política pública, ele pode sim ser contado como um usuário dentro do serviço de convivência. Mas não é aquele grupo de mães que o pai trabalha. Eu vou deixar essa discussão para tarde, porque ela é bem mais específica, mas já vou sinalizando, né? Porque há muitas dúvidas do trabalho coletivo do PAIF com o serviço de convivência, né? Então, o PAIF tem os seus grupos, porque o PAIF ele tem um método de intervenção individual ou coletivo. Então, se eu quero trabalhar com as famílias, eu estou identificando muita violência, a presença do tráfico forte, a perda dos jovens daquela região, e eu quero trabalhar com aquelas famílias na perspectiva de uma identidade comum e uma ação coletiva, esta é uma ação do PAIF. O serviço de convivência, ele não é só uma estruturação de grupos. Grupos é um método que eu faço intervenção via PAIF. Grupo no serviço de convivência é mais do que só uma forma de trabalhar o programa. Ele é uma estruturação voltada para enfrentar algumas situações específicas. Então, à tarde, eu vou voltar nessa discussão, quando eu vou entrar especificamente na dinâmica do serviço de convivência, mas é importante que a gente tenha clareza, né, dessas ações. Então, o fato de incorporar o adulto no serviço de convivência não significa que é uma simples tradução. É dentro, né, dessa proposta que eu estou aqui tentando ser mais clara possível para a gente possa ter essa compreensão. Então, as vulnerabilidades relacionais no âmbito da assistência que nós enfrentamos junto às famílias, ela tem a ver com os conflitos, e a gente tem muitos conflitos, sobretudo intergeracional, né, da relação, dependendo da condição e das faixas etárias dentro da família. Nós temos situações de preconceito e discriminação dentro da família, ou desta família de uma forma mais geral, onde ela está localizada. O abandono, né? O abandono, apartação, confinamento, isolamento e a violência. Então, estas são situações que vão materializando as fragilidades que a família vai enfrentando. Então, cabe à assistência social trazer para o seu âmbito de debate essas vulnerabilidades e responder com os serviços e com a oferta dos serviços socioassistenciais nesse sentido. 10 minutos? Obrigada. Então, o fortalecimento de vínculo, para nós, ele é um resultado. A convivência é a dimensão da nossa intervenção. E essa nossa intervenção, ela vai definir famílias com vínculos com maior grau ou menor grau de fortalecimento entre eles, né?
Então, a construção da concepção de convivência e fortalecimento de vínculos é de extrema relevância, porque contribui para o entendimento de que lidar com vulnerabilidades no campo relacional é uma responsabilidade pública, né? Daí uma responsabilidade da política de assistência social. E que uma política que busca combater a desigualdade e promover o desenvolvimento humano tem um papel central nesse diálogo. Então aqui estou trazendo uma frase da professora Odair Scosati, que é da PUC São Paulo, que coloca, né, questões importantes para o debate. Então, o vínculo, né, a construção do vínculo dentre esses membros da família e a família no local onde ela vive, porque muitas vezes o vínculo é rompido, às vezes a família está toda forte e unida, mas ela está sofrendo tantas questões represálias onde ela mora, por características, que a questão ela se coloca ao externo da família, e não necessariamente dentro da família. E é essa dimensão, né, que a gente vai assumir na assistência social. Então, o vínculo para nós é um atributo da condição humana, da vida moderna, que se dá entre sujeitos de direitos, que se constitui na medida em que se relacionam. Né? Então, até aqui, eu tentei passar para vocês a concepção e a lógica de organização da política e do SUAS, né? Claro que vocês sabem disso, mas acho que é importante a gente relembrar, que eu sempre acho o seguinte, para olhar para frente, muitas vezes tem que olhar no retrovisor, né? Então, para pensar o serviço de convivência, suas bases atuais de reorganização, é importante compreender a lógica da política como um todo. Aqui, eu tento demonstrar para vocês, hoje, o tamanho, né, que nós temos do SUAS. Então, na proteção básica, o equipamento CRAS, ele é fundamental, ele é o articulador no território de todas as ações, né? Por isso que o coordenador de CRAS ele tem um papel fundamental, porque é ele que coordena as equipes, é ele que coordena o trabalho e é ele que, de fato, vai garantir todas as possibilidades de atuação no território desenhado ali para a intervenção daquele CRAS. Não só o cartorial, mas também com toda a dimensão desses relacionais que estão assim colocados. Então, a gente tem o serviço de proteção e atendimento integral à família, né? E vocês estão observando que a cada normativa que a gente aprova, a gente vai referenciando os serviços da básica, todos no CRAS. O serviço de convivência, ele tem um referenciamento aqui. O que isso significa? Significa que o CRAS, aqui, nesse papel de articulação que ele tem com outras políticas, com o CREAS e com outros serviços da proteção especial, ele fica como um grande tomador de conta do que acontece no território, né? Então, à tarde eu vou falar disso para vocês. Quando a gente coloca que o serviço de convivência deve ter um técnico de referência vinculado ao CRAS, é porque a gente não parte do pressuposto de que tudo que esse CRAS articula seja de responsabilidade dessa equipe aqui. Pelo contrário, essa equipe aqui tem muito serviço para fazer, ela tem uma tarefa muito grande, ela tem uma qualidade na entrega. Se a gente for sucumbindo essa equipe aqui de mais tarefas, ela não vai dar conta de cumprir o que está desenhado aqui para a equipe do PAIF. Por isso as equipes volantes, eu estou vendo que não está aqui nesse slide, né? Faltou. Ela é complementar para quando essa intervenção aqui está localizada em lugares onde tem população dispersas no território. Mas são equipes que ajudam a levar esta proposta aqui. Nós estamos conversando com a SENARC, que é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, para que a SENARC assuma a contratação de técnicos que se envolvam com as demandas do cadastro único.
porque o cadastro único aqui está envolvendo e consumindo essa equipe, né? E essa equipe está ficando com trabalhos administrativos e não estão tendo a condição de gestão de levar a entrega do PAIF, né? Então o secretário Luiz Henrique já esteve na CIT, já fez esse compromisso com a representação de estados e municípios, né? Então, essa lógica, é importante que vocês saibam disso, que essa é a lógica que nos orienta. Então, o serviço de convivência vem reorganizado, mas ele vem com a equipe própria. E quando a gente destaca aqui um profissional de nível superior, fazendo parte deste equipamento do CRAS, significa que ele é aquele técnico de referência elo das articulações necessárias naquele território de CRAS, né? Então, a lógica do reordenamento do serviço de convivência é o seguinte: a cada grupo no CRAS, todos os grupos de convivência que acontecem na área de abrangência do CRAS, ele tem essa articulação. Então, se o município tiver 50 grupos de convivência em áreas diferentes de CRAS, cada CRAS reproduz a sua estrutura. Ou seja, cada um vai ter o grupo de referência, ou o técnico de referência, desculpa, e aí vai caber à gestão da secretaria fazer essa articulação mais macro do serviço de convivência naquele território. Mas isso aí eu volto a falar mais tarde. Eu só queria aproveitar esse desenho, porque a gente depois pode fazer um desenho desse para ajudar a estruturar também o serviço, né? Bom, nos minutinhos que faltam, eu só queria então aqui reforçar que dentro lá de um daqueles aspectos que eu coloquei lá, das articulações do SUAS, estão as bases para a relação entre Estado e sociedade civil, né? Então, como eu disse, as entidades, elas compõem o SUAS. O PAIF e o PAEF não, porque eles são responsabilidade de estatais. Mas o serviço de convivência, a gente conta com a presença das entidades de assistência social para ajudar a operar esta oferta do serviço de convivência. Então, as entidades de assistência social, elas são aquelas sem fins lucrativos, que isolado ou cumulativamente presta atendimento e assessoramento aos benefícios abrangidos por essa lei, bem como atuam na defesa e garantia de direitos, né? Então, elas, no nosso caso, elas compõem o serviço de convivência, que é o serviço lá da proteção básica. As entidades de assistência social, então, executam ações de caráter continuado, permanente e planejado, assegura que serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e da garantia dos usuários, do direito dos usuários. Elas devem garantir gratuidade em todos os serviços, programas e projetos, inexistência de cobrança pelos serviços, né? Essa é uma característica forte da nossa área. Então, aqui é 100% de gratuidade, e garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão ou da entidade ou organização. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Uma entidade de assistência social, primeiro, para ela ser de assistência social, ela é reconhecida pelo Conselho. Então, é o Conselho que faz esse reconhecimento. Quando ela entra para o Sistema Único de Assistência Social, ela passa a observar todo esse conjunto de regulação de normativas que a assistência social vai desenhando, né? Então, aquilo que é colocado para a lógica estatal, ela também vale para a estruturação das entidades que ofertam os serviços de assistência social. Segundo o artigo 6º da LOAS de 2011, né, que em 2011 nós colocamos o Sistema Único de Assistência Social na Lei Federal, as proteções sociais básicas e especial serão ofertadas pela rede de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social. Claro que aí observada as especificidades que cada uma tem. E aí tem algumas novidades do ponto de vista da regulação da rede que eu queria trazer para vocês e também para os
ajudar aí a organizar o debate da tarde. Quando a estrutura do modelo regulatório do SUAS, né, quando ele traz uma combinação de participação de entidades e também das estruturas estatais, no caso do CRAS, do CREAS, do PAEF e do PAEF, nós estamos trabalhando uma concepção de Estado social, né? Ou seja, aquele Estado que se responsabiliza pelos seus. Em contraposição ao Estado mínimo, uma diretriz de descentralização política administrativa e uma reafirmação das instâncias de deliberação. Nesse pressuposto, as entidades têm um lugar importante, né? Então, se nós organizamos o Sistema Único de Assistência Social e trazemos as entidades de assistência social para compor a execução desses serviços, então é fundamental que ela esteja integrada nessa lógica. Então, a rede socioassistencial deve integrar e articular as ofertas estatais, aquelas prestadas, então, como eu disse, com regulamento, com normativas, né? Então elas têm algo a seguir nesse sentido. Elas são vistas como parceiras estratégicas e corresponsáveis na luta pela garantia de direitos sociais. E a formação dessa rede não é um dado, né? Depende da ação do governo local, do diagnóstico, do planejamento do território e do conhecimento da oferta e da demanda e do serviço para a efetiva articulação da rede. Então, para nós também é muito importante ter conhecimento de qual é essa rede, né? Em termos de Brasil, ela está bastante concentrada na região Sudeste e Sul. São as regiões onde a gente mais tem entidades que operam e fazem a oferta do SUAS nesse sentido, né? Então, nós começamos a trabalhar essa dinâmica, né? Então, você sabe, antes da LOAS, havia uma inscrição das entidades que elas então buscavam o seu reconhecimento de ser conhecida como entidades filantrópicas e emissão dessa credencial permitia a elas acesso a várias possibilidades de acesso, ou seja, tinha desconto na alfândega, liberação da alfândega, isenção de pagamento patronal do INSS, imposto de renda, enfim, uma série de questões, né? Com a estruturação do Conselho Nacional de Assistência Social, essa tarefa foi colocada ao Conselho de Assistência Social. E a partir da estruturação do SUAS e do reconhecimento da importância que as entidades têm e a necessidade de estruturar o Sistema Único de Assistência Social, em 2011 houve um longo debate. Nós temos uma lei federal, a 12.101, que reorganizou este processo e este reconhecimento de certificação das entidades, elas passaram a ser de cada órgão específico. Então, assistência social com o Ministério do Desenvolvimento Social, educação com a educação e a saúde com o Ministério da Saúde. Antes, o Conselho Nacional reconhecia todas, inclusive com critérios de gratuidade, tanto para a educação como para a saúde, né? Então, hoje, cabe não mais ao Conselho, e sim ao gestor federal da área, o reconhecimento se aquela entidade ela é, de fato, uma entidade que atua nessas áreas, né? Lembrando que a lei mantém os critérios específicos para quando ela é assistência, quando é educação ou quando é da saúde. Tá? Ensinando. Então, hoje o que é importante a gente registrar que cabe ao Conselho Municipal fazer o reconhecimento que essa entidade integra a rede de assistência social e assim ela está estruturada, né? E a certificação é um título ao qual ela vai acessar a esses aspectos, a essas informações. Então, é muito recente também, na Secretaria, uma abordagem mais específica para as entidades. Então, o que eu quero apresentar para vocês são algumas coisas que estão em curso
bastante recente, é dos últimos 2 anos, né, que a gente conseguiu estabelecer essa agenda. Então, nós criamos o sistema de cadastro de entidades e organização da assistência social, que é o CNEAS. Então, ele tem um sistema eletrônico de gestão de informações e monitoramento das entidades de assistência social e dos seus respectivos programas, projetos e benefícios. Ele tem 3 módulos. O módulo 1, que é o de inscrição, o 2, que é de cadastro, e o 3, que é de certificação, né? Então, esse cadastro vai nos permitir ter, vocês lembram, há pouco tempo que eu disse, uns 3 anos atrás, a gente fez um censo das entidades, né? Depois fizemos uma pesquisa específica das entidades de assistência social. Então, a ideia é aprimorar para que a gente tenha, quanto mais informações a gente tiver da atuação das entidades, mais a gente tem como fazer a articulação com o sistema e definindo regras para reconhecer na tipificação. E uma outra informação que eu quero, que essa também é bem recente, a gente aprovou este ano, que é o programa de aprimoramento da rede socioassistencial privada, nós chamamos de Aprimora Rede, que estabelece critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas através do Cadastro Nacional de Assistência Social. Então, o Aprimora Rede tem esse objetivo de implantar esse sistema, da gente ter dados e informações das entidades, para que a gente possa cada vez mais aprimorar essa lógica de articulação dos serviços, dos objetivos do SUAS com a atuação das entidades. Isso tem uma importância muito grande, porque quando a entidade vai ser certificada como entidade de assistência social, a lógica dela precisa estar articulada com os objetivos da assistência social. E para muitas entidades, elas ainda estão no processo de transição, né? Olhando para a tipificação, olhando para a política e reorganizando os seus processos. Então, dentro disso, são questões importantes aqui do programa, que o Aprimora Rede, então, vai detalhar todas essas ofertas prestadas pelas entidades privadas no âmbito do SUAS, vai identificar as entidades de assistência social em irregular funcionamento para subsidiar o MDS, né, no reconhecimento do que nós chamamos de vínculos SUAS, né, e também identificar serviços, programas e projetos inscritos em conselhos municipais de assistência social e do Distrito Federal para subsidiar o MDS nas suas decisões sobre o cadastro nacional e sobre certificação, quando for o caso. Então, eu vou encerrar por aqui, né, para a gente conversar um pouco, o tempo combinado já foi. Então, dizer que agora de manhã eu tentei passar essas bases para vocês e a partir daqui, então, nós vamos entender o porquê que o serviço de convivência foi reorganizado, como ele estava, qual foi a dinâmica e aí as informações mais específicas. Obrigada, gente. Bom, antes de mais nada, eu sei que as suas palavras não se findaram, né? Nós ainda temos um longo trabalho, mas eu te agradecer, né, por esse início, né, por essa explanação. Quero dizer a todos que o nosso próximo momento é um debate que vai ser feito através de perguntas por escrito. Então, em cada pasta contém uma ficha para as perguntas. Se não for suficiente, pode levantar o braço que a nossa equipe vai até vocês para levarem mais fichas.